paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Deus acaba de dar os 10 mandamentos que servem de uma forma geral até hoje, e esses mandamentos são mais específicos para o povo judeu, porque o povo ainda não sabia como julgar uma causa quando acontecia com alguém que ferisse o seu companheiro e ele morresse, ou em algumas vezes ele não morria, mas tinha sido ferido ou tinha sido roubado. Deus queria colocar princípios morais, leis. E até hoje, muitas dessas leis que nós vamos ver aqui, que o Senhor colocou para aquele povo, serviram de base para montar o livro de leis de todas as nações. O Brasil tem alguns princípios aqui ainda que até hoje são válidos. Então, a lei espiritual, ela não exclui a lei humana. Se uma pessoa mata outra pessoa, ela pode até ser perdoada pelo Senhor, mas ela tem que cumprir a lei da terra. Então, muitas coisas que a gente vai achar estranho neste capítulo, mas eram importantes para que Deus delimitasse, para que Deus desse um norte, para que Deus desse uma direção para aquilo que poderia eventualmente acontecer entre o povo, porque ele, já conhecendo a essência do coração humano, sabia que o homem era capaz de fazer muitas coisas ruins. Era preciso que houvesse uma medida já de um castigo pronto, delimitado e ditado pelo próprio Deus, para que as pessoas não excedessem, para que as pessoas se contivessem, para que as pessoas dessem atenção às palavras do Senhor e não caíssem nesses delitos que nós vamos narrar aqui no capítulo 21. Ele fala: esses são os juízos que você vai colocar diante deles. Diante deles quem? Diante do povo de Israel. Se você comprar um servo hebreu, ou seja, muitas vezes os próprios hebreus, eles se vendiam, eles se tornavam escravos para poder pagar uma dívida, para poder pagar uma restituição de alguma coisa que eles haviam roubado. Você vai fazer com que ele te sirva 6 anos, mas no 7º ano ele sai livre. Então, se for hebreu do seu povo, ele precisa pagar uma dívida, não tem como pagar. Então, ele se vende como escravo, ou seja, ele vai prestar serviços para você, para pagar essa dívida durante 6 anos. Mas no 7º ano, ele sai livre. Se ele entrou sozinho, ou seja, solteiro, ele sai sozinho. Se ele era casado, a esposa sai livre junto com ele. Se o Senhor der uma esposa e ela gerou filhos ou filhas a ele, a esposa e os filhos serão do seu Senhor, e ele sairá só. Ou seja, os filhos continuavam pertencendo àquele Senhor, caso ele gerasse filhos enquanto ele estava nesse período de escravidão. E se o servo disser claramente: eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, eu não vou sair livre. Se a pessoa disser: olha, eu não quero sair sem meus filhos, eu prefiro ficar aqui servindo ao Senhor junto com os meus filhos, então seu senhor vai levá-lo na presença dos juízes e também o levará até a porta. A porta era a porta de entrada da cidade, onde todas as causas, eles se reuniam para julgar as causas. É como se fosse o tribunal. Era as portas. Ou o umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, o sinal da orelha furada era um sinal de servidão para sempre àquele senhor. O escravo hebreu poderia decidir não ir embora, servir ao Senhor para sempre, e ali ele era furado na orelha, e esse era o sinal. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Você vendeu a sua filha para que ela seja serva, mas ela não agrada ao Senhor. Ou seja, deu ela em casamento para outra pessoa, mas o marido não se agradou dela. Aquele que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que ela seja resgatada. Ela pode ser comprada de volta. Ele não poderá vendê-la para outro, para uma nação estrangeira, visto que ele a enganou. Ou seja, ele se desposou, comprou ela, depois não se agradou dela, não gostou, devolve, mas ele não pode vendê-la para uma outra nação. Se ele desposar o seu filho,
agirá com ela conforme a maneira das filhas. Mesma coisa, se tomar para ele outra esposa, não vai diminuir seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. Se ele casar-se com outra, a obrigação que ele tem matrimonial para com as demais é igual. É a mesma comida, se der comida para uma, tem que dar para outra, se der vestido para uma, tem que dar para outra, e se deitar com ela, tem que se deitar com a outra também. E assim por diante. Se ele não cumprir essas 3 para com ela, então ela vai ser livre, destituída de dinheiro. Se por acaso o marido não cumprisse com todas as obrigações, ela sairia livre. Aquele que ferir um homem e ele morrer, certamente será morto. Ainda estamos na lei, e aqui era o seguinte: matou, vai morrer. Pé por pé, mão por mão, nós vamos ver isso mais para frente. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem premeditadamente, olha a diferença entre o crime doloso e o crime culposo. É culposo e doloso, com dolo e sem dolo, premeditado ou não premeditado. Se for premeditado para matá-lo por traição, afastá-los-á do meu altar para que morra. Porque o que acontece? Eles corriam para o altar do Senhor quando eles eram pegos e eles premeditaram o crime, e ele ia na presença do altar do Senhor para não ser morto. O Senhor falou: não, nesse caso não. Quando é premeditado, quando é traição, nem se ele for para o meu altar, ele vai ser liberto. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Ai daquele que mata o pai ou a mãe, certamente ele será morto. Se alguém furtar um homem e o vender, ou se for encontrado na sua mão, também será morto. Não podia furtar de jeito nenhum. Aquele que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Sabe o que acontecia com o filho desobediente naquele tempo? Era apedrejado. Olha hoje, né? Hoje a gente vê os filhos desobedecendo, xingando o pai, xingando a mãe, mandando calar a boca, batendo até. Antigamente, você desobedeceu seu pai levou você na presença dos juízes e falou: esse filho me desobedece, esse filho, ele faz coisas que não agradam a mim, que me desonram. Ele era morto, simplesmente. Se os homens lutarem juntos e um ferir o outro com uma pedra ou com o seu punho, e ele não morrer, mas ele ficar numa cama, se novamente ele se levantar e caminhar com seu cajado, ou seja, se você o ferir, mas ele conseguir se recuperar, então aquele que o feriu vai ser absolvido. É aquele crime onde não houve morte, houve só um dano físico. Somente você vai pagar para ele a perda do tempo e o fará curar totalmente. Ou seja, é como acontece na nossa justiça. Se você fere uma pessoa e a pessoa fica de cama, você tem que pagar pelo tempo que ela fica na cama, você tem que pagar os remédios dela, você tem que dar assistência a essa pessoa a quem você causou um ferimento. Amém? Se um homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado e ele morrer debaixo da sua mão, certamente será punido. Se morrer, vai ter punição. Todavia, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferir uma mulher grávida, presta atenção, se ferir uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela e não havendo outro dano, ou seja, só perder o bebê, certamente também será punido, conforme o que impuser o marido da mulher. Era o marido que determinava quanto que a mulher deveria receber por ter perdido o seu filho, e ele pagará, segundo o que os juízes determinarem. Não tem muita coisa aqui que tem muito a ver hoje com a nossa legislação, com a nossa Constituição. Tem muito a ver, gente, porque a partir dos princípios bíblicos é que todos os outros princípios da terra foram formados. Se houver qualquer dano a ela, então dará vida por vida. Aí não tem jeito. É olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Por que Deus assim fazia? Porque essa é a nossa natureza humana. Ela é assim, ela quer a justiça, nosso senso de justiça quer pagar de igual para igual. Matou, vai morrer.
feriu o meu olho, vai ficar sem o olho. Cortou minha mão, vai ficar sem a mão. Feriu o meu pé, você também vai ficar sem o pé, e assim por diante. Se um homem ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. Se ele atingir o dente ou o dente da serva, deixá-lo-á sair livre por causa do dente. Ou seja, o olho e dente, ele saía livre. Se um boi escornear ou atingir com o chifre um homem ou uma mulher, de tal forma que ela morra ou ele morra, o boi será apedrejado. Veja bem, você é o dono do boi, mas o seu boi foi lá e feriu uma pessoa, matou a pessoa. Ele vai ser apedrejado, sua carne não vai ser comida, mas o dono do boi vai ser absolvido. Ou seja, eles não culpavam exatamente o dono do boi, eles culpavam o boi, porque o dono não tem controle sobre o que o boi faz. Então, se ele eventualmente matasse alguma pessoa por causa de bater com o chifre, ele seria apedrejado, mas não o dono. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com o chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono e não o guardou, mas ele matou um homem e uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também. Veja bem, qual que é a diferença aqui? O boi nunca tinha feito isso antes, foi a primeira vez, foi um acidente, ele escapou, ele foi lá e matou uma pessoa, o dono é absolvido, o boi é morto. Mas se souberem, por exemplo, que aquele boi já tinha um histórico, ele não foi mantido num lugar seguro e ele já tinha esse histórico de atacar as pessoas, e o dono dele não o guardou, não o protegeu, não fez com que ele evitasse o mal dele fazer aquilo de novo, aí morria o boi e o dono do boi, porque o dono não tomou as providências para que aquele boi não matasse outras pessoas. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, ele dará resgate da sua vida o que lhe for posto. Poderia pagar também pela vida com dinheiro. E se ele por acaso escorneou um filho ou uma filha, de acordo com esse juízo, vai ser feito a ele. Uma serva ou uma serva também. Aqui ele está dando até o valor que ele tem que pagar no caso de ter sido escorneado pelo boi, 30 ciclos de prata, e o boi será apedrejado. Se o homem abrir um buraco ou se cavar um buraco e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele e dará dinheiro ao dono deles. O animal morto vai ser seu. Então você abriu um buraco, causou ali um problema, e sem querer o boi foi lá e caiu. O que acontece? Ele vai ter que pagar pelo boi e ainda o boi vai ficar para ele, a carne no caso, né? O animal morto vai ser dele. E se o boi de um homem ferir o outro e ele morrer, então venderão o boi vivo. Se ele não morrer, venderão o boi vivo, dividirão o dinheiro e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, ou seja, já era useiro e vezeiro de atacar as pessoas, e o dono não guardou direito, certamente pagará boi por boi e o boi morto será seu. E assim era Deus começando a dar um molde, um modelo de vida para aquelas pessoas, para que elas não fizessem mal ao seu próximo. E se chegassem a fazer, teriam que pagar por isso, às vezes com a vida, às vezes com uma prisão, às vezes pagando com servidão, pagando como escravo, mas tudo nessa vida nós temos que entender que existem consequências. Tudo que você vai fazer, você tem que pensar bem se você está fazendo aquilo certo ou se você está fazendo aquilo por traição, por premeditação, ou se você matar uma pessoa. Tudo tem consequências, e as consequências elas são tanto físicas quanto espirituais. Nós sabemos hoje que o Senhor Jesus, ele pode nos perdoar de qualquer pecado, desde que você não torne a fazê-lo, amém? Mas ainda que o Senhor Jesus te perdoe e você fique no reino espiritual livre daquele pecado por causa do sangue de Jesus, fisicamente você vai ter que pagar por aquele dano que você causou à vida de outra pessoa. Estão entendendo? Deus estava começando a estabelecer leis e dando princípios morais para aquele povo. E até hoje eles são válidos. Amém?
Um abraço em Cristo Jesus, espero que você tenha entendido, são muitas leis que nós vamos começar a ler agora, né? No 22 também vai falar de leis, o 24, enfim, nós vamos ficar um bom tempo aqui discutindo as leis do Senhor. Todas edificam a nossa fé, a nossa vida, todas têm um princípio moral muito forte, todas nos ensinam como nós devemos nos comportar com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã voltamos com o Êxodo capítulo 22.